Salve galera, vamos lá? Dando continuidade ao estudo da função do segundo grau, na aula de hoje nós vamos falar sobre gráfico de uma função do segundo grau. Primeira coisa que a gente tem que atentar é a forma como é construída uma função do segundo grau. Quando nós estávamos estudando função do primeiro grau, a gente observava que a representação gráfica era sempre uma reta. Por quê? Porque o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. E o que acontece com a função do segundo grau, professor? O gráfico de uma função quadrática ou do segundo grau será sempre uma parábola, tá, galera? E quem vai definir a forma pela qual a concavidade é representada, se é para cima ou para baixo, vai ser sempre o coeficiente A. Então, nós temos a seguinte situação. O coeficiente A é o valor numérico que acompanha a variável que está elevada ao quadrado, ou seja, o x ao quadrado. Então, beleza, professor. Se ele for negativo, a nossa parábola vai ter a abertura dela voltada para baixo, desse jeito. Se o A for positivo, nós vamos ter a concavidade, a abertura voltada para cima. Então, eu terei algo desse tipo. Maravilha, professor. Agora, como que a gente pode encontrar os elementos que definem esta parábola? Bom, nessa definição de elementos, gente, três elementos são muito importantes. Muito importantes. As raízes, que é o x1 e o x2, e o vértice. Se você souber as raízes e o vértice, você já tem condições de esboçar o seu gráfico. Olha bem a palavra que eu usei, esboçar. Esboçar é dar um formato parecido, semelhante àquele que ele vai ter, tá? Então, como nós não conhecemos todos os valores, ele não vai sair perfeito, mas ele vai sair, tipo assim, uma réplica daquilo que seria a representação real. Por isso que nós falamos de esboço do gráfico. Maravilha? Então, a partir do momento que eu conhecer esses três termos, as raízes e o vértice, fica tranquilo. Aí a concavidade sendo positiva, abertura para cima. A concavidade sendo negativa, abertura para baixo. Então vamos lá, professor. Vamos ver como que a gente encontra esse vértice, tá? O vértice. Aliás, galera, o vértice, ele é um ponto, tá? Sim, ponto. Exatamente isso que você ouviu. Porque o ponto, ele é um par ordenado. Ele é o ponto de encontro na onde intercepta a variável x com a y, ok? Porque eu tenho um par ordenado. Todo ponto localizado no espaço, e nós estudamos isso lá em plano cartesiano, então eu tenho aqui ó, o eixo x e o eixo y. Qualquer ponto localizado no plano, ele tem uma projeção em x e tem uma projeção em y. É o que a gente chama de par ordenado, x, y. Ou seja, um valor projetado em x, outro valor projetado em y. Por isso que o vértice é um ponto. Então ele tem uma representação em x e tem uma representação em y. E ele pode ser mínimo ou máximo. Aí se pergunta, professor, como assim mínimo e máximo? Como a própria palavra já diz. O que é mínimo? É o menor valor de um elemento ou de um ponto localizado nessa função. E máximo, porque ele vai ser o maior valor de um ponto pertencente a essa parábola, a esse gráfico. Vou mostrar para vocês. Se eu tiver um A maior que zero, positivo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma concavidade voltada para cima. E se eu tiver um A menor que zero, ou seja, negativo, eu vou ter uma parábola de concavidade para baixo. Então, o meu gráfico vai ser assim. Observem esse gráfico. Abertura para cima. Então, nesse caso, eu vou ter ponto mínimo ou ponto máximo? Ponto mínimo. Por quê? Porque o menor valor que essa parábola pode assumir é esse valor aqui, ó. Então, é mínimo, tá? Ela não vai ter nenhum valor abaixo disso. Qualquer outro valor que você pegar vai estar acima. Por isso, chamado de ponto mínimo. E
Então eu vou ter aqui o meu vértice, né, o x do vértice e o y do vértice. Quer dizer, o x que representa o ponto do vértice e o y que representa o ponto do vértice. Então chamado de ponto mínimo. Agora, se a concavidade for para baixo, seria esse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter um ponto máximo. Olha aqui, ó. Esse cara é o maior ponto, é o maior valor que eu vou conseguir obter. Não vai existir nenhum outro acima dele, tá? Por isso, ele é chamado de ponto máximo. Ele vai ter também uma representação em x, vai ter uma representação em y e é chamado de ponto máximo. Então, parábola para cima, ponto mínimo. Parábola para baixo, com a abertura, ponto máximo. Agora, qual que é o objetivo, professor? Encontrar o valor máximo e o valor mínimo, ou seja, o x do vértice e o y do vértice. Para isso, gente, nós vamos recorrer a duas formulazinhas. O x do vértice, ele é menos b dividido por 2a, e o y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Beleza? Duas formulazinhas, guardem bem essas fórmulas. Elas são necessárias na hora de encontrar o vértice da função. Tá? Guarde bem essa palavra, vértice. Se ele falar ponto mínimo ou máximo, também é vértice, ok? Então, o valor máximo ou mínimo, ele sempre vai ser dado pelo y do vértice. Então, quando eu vou dizer se é máximo ou se é mínimo, é olhando sempre no eixo y, tá? É o eixo y que define se vai ser máximo ou mínimo. É o valor localizado no eixo y. Bom, a gente falou sobre isso, né? Que se eu tenho um delta maior que zero, nós temos duas raízes reais. A gente viu isso na aula da semana passada. Se eu tenho delta igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais. Portanto, eu vou ter uma, porque elas têm o mesmo valor. Então, é uma raiz só. O mesmo valor para x1 é o valor de x2. E por último, um delta menor que zero, ou seja, um delta negativo, não existe raízes reais. A gente acabou de ver exemplos assim. Tá? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Calcule o valor de k de modo que a função f de x, 4x ao quadrado menos 4x menos k não tenha raízes. Isto é, o gráfico da parábola não possui ponto em comum com o eixo x. Vou voltar aqui. O que quer dizer não tem raiz? Quando que eu tenho uma função do segundo grau e ela não tem raiz? Aqui, ó, gente. Quando delta for menor que zero. Então, o que eu vou fazer para resolver essa situação aqui? Quem são os meus coeficientes? O meu coeficiente A é 4. O meu coeficiente B é menos 4. E o meu coeficiente C é menos K. Olha aqui, ó. O A é o que está com x ao quadrado, o B é o que está com o x, e o C é o termo independente, que não tem o x com ele, certo? Então, 4 menos 4 e menos K. Maravilha. Para ele não possuir raízes, o meu delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Porque o delta vale isso aqui, tem que ser menor que zero. Pronto, galera. Agora é só substituir. Quem é o meu b? Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é menos k, menor que zero. Aqui, menos 4 ao quadrado, 16, menos com menos dá mais, 4 vezes 4, 16, 16 vezes k, 16k. Isso tem que ser menor que zero. Passando esse 16 para o outro lado, eu vou ter 16k menor, trocou de lado, troca o sinal. Agora, o que eu faço? Esse cara está multiplicando, passo ele dividindo. Menos 16 dividido por 16, k menor que menos 1. Então, resposta, galera. Qual deve ser o valor de k para que não exista raízes reais? Nós vamos colocar bem assim a resposta. Ó. Resposta. Preste bem atenção. Ó. K pertence a R, ou seja, K é um número
pertencente ao conjunto dos números reais. Essa barra inclinada quer dizer tal que k é menor que menos 1. Em outras palavras, k pode ser qualquer número real desde que ele seja menor que menos 1. Qualquer valor que eu atribuir para k menor que menos 1, essa função não terá raízes reais. E aí está respondido. Beleza? Vou para mais um. Olha só esse outro exemplo. Considere a parábola de equação y igual a x ao quadrado menos 4x mais m. Para que a abscissa e a ordenada do vértice dessa parábola sejam iguais, determine m. Tá? Então, m deve ser igual a. Ele quer saber o valor de m. O que o exercício está dizendo? Para que a abscissa e a ordenada do vértice dessa parábola sejam iguais. Gente, quem é a abscissa? A abscissa do vértice. A abscissa do vértice, gente, é o x do vértice. Quem é a ordenada do vértice? A ordenada do vértice é o y do vértice. Ele quer saber o valor de m para que elas sejam iguais, ou seja, x do vértice igual a y do vértice. Para isso eu preciso saber o xv e o yv e é só igualar. Vamos lá? Quem é o meu xv? Meu xv, que é o x do vértice, é menos o coeficiente b dividido por 2 vezes a. Conclusão, meu x do vértice vai ser igual a menos o coeficiente b. Aqui eu tenho que o meu a vale o a junto com o x ao quadrado, vale 1. O b vale menos 4. E o c vale m. É o termo independente aqui, o c. Ó. Então, eu vou substituir menos b menos 4 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais. Então, eu vou ter aqui xv igual a 4 dividido por 2. Portanto, xv igual a 2. Achei meu x do vértice. Agora, eu vou calcular o y do vértice. Para achar o y do vértice, gente, nós temos o seguinte. Y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Professor, mas é menos delta, eu não sei o valor de delta. Então vamos achar delta primeiro. Ó. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então meu delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é m. Tá? Então eu vou ter delta igual menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes m, 4m. Olha aqui meu delta, 16 menos 4m. Então agora vamos para o y. Então o y do vértice vai ser igual a menos o valor do delta. Vou colocar entre parênteses, porque eu tenho que fazer jogo de sinal. Quem é delta? 16 menos 4m. Olha aqui, ó. 16 menos 4m. Tudo isso dividido por 4 vezes a, que vale 1. Conclusão, y do vértice é igual, aqui jogo de sinal, menos com mais, menos 16, menos com menos, mais 4m, dividido por 4 vezes 1, 4. Pessoal, esse 4 ele está dividindo, mas ele está dividindo quem, professor? Ele está dividindo o 16 e ele está dividindo o 4m. Era a mesma coisa que eu tivesse escrito assim, ó, separadamente, ó. Menos 16 sobre 4 mais 4m sobre 4. É a mesma coisa. Então vamos lá. Y do vértice vai ser igual. 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Mais 4 dividido por 4 aqui, ó. Elimina, vai ficar só o m. Conclusão, quem é meu y do vértice? Menos 4 mais m. Agora, galera, é só substituir aqui, ó. Como eles têm que serem iguais, então o que eu vou dizer? Que o meu x do vértice, que vale 2, é igual ao meu y do vértice, que é menos 4 mais m. Menos 4 vai para o outro lado, mais 4.
Portanto, 2 mais 4 é igual a m. Quanto que dá 2 mais 4? 6. Conclusão, m é igual a 6. Aí se diz, professor, mas não seria 6 igual a m? Gente, a igual a b, b igual a a. Se 6 é igual a m, então m é igual a 6. Beleza? Fechou. Então, é isso sobre vértice de uma parábola e sobre como que nós construímos. Na próxima aula, a gente vai trabalhar a construção especificamente do gráfico, encontrando cada par ordenado que constitui os elementos desse gráfico. Beleza? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima aula. Com a graça de Deus.